Olá, sétimo ano! Hoje, então, damos sequência ao estudo do objeto indireto, ainda no capítulo 14 do nosso livro. Então, como eu já havia falado para vocês, hoje a nossa aula ainda será referente ao complemento, que é denominado, então, de objeto indireto. Então, retomando um pouco o conceito de objeto indireto, nós temos que nos lembrar que trata-se de uma palavra ou expressão que complementa o sentido de um verbo com a mediação de uma preposição, ou seja, é o complemento ligado ao verbo com o auxílio da preposição. Então, nós temos aqui alguns exemplos. Meu pai gosta de música clássica. Temos o gosta, que é o verbo, e o complemento de música clássica. Como vocês podem ver aqui, então, a parte que está sinalizada é aquela que corresponde ao objeto direto, ou seja, ligada ao verbo com uma preposição. Mais uma vez na sequência nós temos um exemplo com o verbo gostar. Pedro gosta de chocolate. Também o complemento para o verbo gosta é ligado a ele com o auxílio de uma preposição. O diretor confia em seus funcionários. Temos o verbo confia, que está em destaque. O diretor confia em quem? Em seus funcionários. Então, o complemento é ligado ao verbo com a preposição em. E, por último, o brinquedo pertencia aos três. O brinquedo pertencia a quem? Aos três. Também o aos, que exerce a função de preposição, é a junção da preposição a mais o artigo definido os. Então, aqui eu vou corrigir o exercício 5 da página 287. E aqui eu chamo a atenção justamente para os complementos que devem ser inseridos para cada uma dessas estruturas. Lembrando que a frase precisa ser completada com um objeto indireto. Isso significa que é um complemento para o verbo e esse complemento precisa ter, então, o auxílio de uma preposição. Na letra A casa necessitava. Necessitava do quê? De reformas, de reparos, de uma pintura, enfim, uma complementação para o verbo. O único detalhe que nós não podemos nos esquecer é que a preposição precisa estar presente, ela precisa aqui ser o elo entre o complemento e o verbo. Na letra B, os meninos duvidavam. Duvidavam do quê? De sua capacidade. Mais uma vez, o complemento com a preposição. Na letra C, ninguém se acostumou. Se acostumou com o quê? Com as mudanças. O com é a preposição. Na letra D, a plateia reagiu. Reagiu de que forma? Com aplausos. E a letra E, todos gostaram do quê? Da apresentação. Então, como eu já disse e volto então a repetir, a questão do uso da preposição é um fator muito importante quando trata-se do objeto indireto. O exercício 1 da página 288 diz: considere a oração. Os bairros que mais precisam de água sofrem com enchentes. Na letra A, grife os verbos que representam as ações relacionadas aos bairros. Então, aqui nessa estrutura, nós temos dois verbos que no caso são precisam e sofrem. Na letra B, qual a transitividade desses verbos? Ou seja, esses verbos, eles têm sentido sozinho,
sozinhos? Eles são autossuficientes ou eles precisam de complemento? Eles são verbos que precisam de complemento, portanto, a classificação deles é transitivos indiretos. E a letra C, eles possuem complementos? Quais? Como já disse anteriormente, eles possuem os complementos de água e com enchentes. Isso significa que de água e com enchentes é o complemento, portanto, são verbos transitivos indiretos, e o complemento ligado a esses verbos é chamado de objeto indireto. O exercício 2, das páginas 288 e 289, diz assim: a palavra enchente aparece em todas as frases a seguir. Indique qual a função sintática desse termo em cada um dos casos. Aqui uma informação importante é de que uma mesma palavra pode ser utilizada em diferentes contextos e assim exercer funções que são também diferentes. Então, na letra A, fotógrafos registraram a enchente e seus efeitos. Então, nesse caso, fotógrafos registraram o quê? A enchente. Nesse caso aqui, exerce a função de objeto direto. Por que objeto direto? Porque não tem a preposição antes de enchente. O a é um artigo definido. Enchente é uma palavra que é um substantivo feminino. Então, o a exerce a função de artigo feminino, portanto, o objeto é direto. Na letra B, a enchente devastou a cidade. Então, aqui a enchente exerce a função de sujeito do verbo devastar. Quem devastou a cidade? A enchente. E na letra C, lembrou-se da enchente e chorou. Lembrou-se do quê? Da enchente. Então, aqui a expressão exerce função de objeto indireto do verbo lembrar. Então, porque nós temos o da, que é a preposição, e enchente, que é a função, que está na função de objeto indireto do verbo lembrar. Exercício 3, da página 289. Confira o texto a seguir. Para diminuir os riscos de enchentes, utilize calçadas permeáveis e cultive árvores. A presença de árvores e a utilização de calçadas permeáveis são extremamente importantes quando se fala em enchentes. Isso porque permeabilizar calçadas com canteiros verdes, utilizar placas drenantes e cobrir com terra o solo em torno das árvores são ações que podem contribuir para a diminuição da ocorrência de enchentes. Dos 5 verbos grifados no texto, apenas um é transitivo indireto. Qual? Circule seu complemento. Então, aqui nós temos os verbos que estão ali colocados, e o único deles que exerce a função de verbo transitivo indireto é na última ocorrência, contribuir para a diminuição da ocorrência de enchentes. E o complemento para esse verbo é para a diminuição da ocorrência de enchentes. Temos o para, que é a preposição. O exercício 5, da página 289. Sorvete que bom decora sua cozinha e dá nome às latas. Então, nós temos alguns termos que estão destacados. Os termos destacados são respectivamente. Então, nós temos que analisar. A primeira delas,
Sorvete que bom decora sua cozinha. Quem decora sua cozinha ou o que decora sua cozinha? Sorvete que bom. Então, ali nós temos a função de sujeito e dá nome. Dá o que? Nome. Então, como é um complemento para o verbo dar, nós temos aqui um objeto direto. E dá nome para quem? As latas. Esse as aqui exerce a função de preposição, portanto, complemento, né? Também para o verbo, exerce a função de objeto indireto. Assim, a resposta correta é a letra A, que a parte inicial aqui, sorvete que bom é o sujeito, nome é objeto direto e as latas, objeto indireto. A tarefa da aula de hoje é a leitura dos textos das páginas 291, 292 e 293. Responder as questões 1 até 8 das páginas 293, 294 e 295. Postar no AVA o exercício 1 da página 293. E por hoje é só e até a próxima.